A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Números, capítulo 3. O serviço dos levitas. Versículo 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Versículo 2. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Versículo 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 6, fazes chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Versículo 7. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Versículo 8. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Versículo 9. Darás, pois, os levitas a Arão e os seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Versículo 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. Versículo 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 12. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Versículo 13. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. Versículo 14. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, versículo 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais,
pelas suas gerações. Contarás a todo homem de idade de 1 mês para cima. Versículo 16. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Versículo 17. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Versículo 18. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. Versículo 19. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Versículo 20. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Mussi. Estas são as gerações dos levitas. Segundo a casa de seus pais. Versículo 21. De Gerson e a geração dos Libinitas, e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. Versículo 22. Os que deles foram contados, pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, o que deles foram contados eram 7.500. Versículo 23. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. Versículo 24. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Versículo 25. E os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. Versículo 26. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas, para todo o seu serviço. Versículo 27. E de Coate e a geração dos aramitas, a geração dos isaritas, a geração dos hebronitas e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas. Versículo 28. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Versículo 29. As gerações dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. Versículo 30. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Versículo 31. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Versículo 32.
E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Versículo 33. De Merari e a geração dos Malitas e a geração dos Mussitas. Estas são as gerações de Merari. Versículo 34. E os que deles foram contados, pelo número de todo homem de um mês para cima, foram 6.200. Versículo 35. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. Versículo 36. E os filhos de Merari terão o seu cargo, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. Versículo 37. E as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Versículo 38. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Versículo 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. Versículo 40. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma um número de seus nomes. Versículo 41. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito. Dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Versículo 42. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Versículo 43. E todos os primogênitos, homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo o que eram contados deles, foram 22.273. Versículo 44. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Versículo 46. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar,
2 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas. Versículo 47. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás. A 20 geras o ciclo. Versículo 48. E para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Versículo 49. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Versículo 50. 2 primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Versículo 51. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.